Pessoal, sejam todos e todas novamente muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto diálogo do seminário temático Dimensões e Práticas do Ensino de Matemática na Educação Básica, que hoje conta com a presença do meu querido amigo, o professor doutor Zaqueu Vieira de Oliveira. Estamos aqui muito felizes com a sua presença em mais uma atividade que o Grupo EMAI lhe convida, né, e que você gentilmente aceita participar. Zaqueu participou conosco de uma oficina, né, num grupo de extensão, e que teve também grande repercussão. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente, Zaqueu. Bom, quem vai apresentar, né, o professor Zaqueu e fazer a mediação da nossa conversa hoje é o professor Luiz Mauro Costa Nunes. Ele é professor da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso e professor também da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá. Então, hoje, quem está com essa missão, né, Luiz, é você, e daqui a pouquinho eu já te passo a palavra, tá? Eu só gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? E, e passar aqueles recadinhos de sempre, né? Para quem já participou dos 3 encontros anteriores, já conhece, mas para quem está chegando pela primeira vez hoje, é importante conhecer. Então, os recados são os seguintes: nós pedimos para que todos fechem o áudio, né, e o abram somente quando forem falar, tá? As perguntas, os comentários ao final que poderão ser colocados, apresentados ao professor Zaqueu, também podem ser feitos por áudio, né? Mas enquanto não estiver com a fala, manter os microfones, né, o áudio fechado. O link da lista de presença será colocado no chat 15 minutinhos antes do término do nosso diálogo. Tem algo interessante que vocês podem fazer com a própria tela, né, de vocês. Vocês podem fixar os participantes na tela de vocês da maneira como vocês desejarem. Então, eu sugiro que vocês fixem, obviamente, o professor Zaqueu, os slides, né, que ele vai apresentar, e os intérpretes, as meninas intérpretes de Libras, quando for o caso, tá? Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do participante e movê-lo para o cenário, né? Então, esse arranjo pode ser feito de acordo com o desejo aí de cada participante. As perguntas e os comentários ao professor Zaqueu podem ser também, né, colocados no chat, e no final destinaremos um tempo para as respostas e outras questões que poderão ser apresentadas, como eu já disse, inclusive oralmente. E todas as atividades do seminário temático estão gravadas, né, e disponibilizadas no canal do YouTube do Grupo EMAI. Fica lá mais ou menos 72 horas após, né, acontecer. Então, já estão no nosso canal os 3 primeiros diálogos, tá? A gravação dos 3 primeiros diálogos. E aí, vou passar já para você, Luiz, mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui, né, a sua presença em nome de todo o grupo, de todos os participantes do PPGE. A gente agradece no começo, agradece no final, né, porque é muito importante, né, para nós, vocês conseguirem encontrar, né, um espaço nessa agenda que realmente, né, está tão atropelada, com tantos compromissos, e os convidados, né, vocês que se dispuseram a vir conversar conosco, têm encontrado aí, né, um tempinho para estar aqui conosco, né, no nosso seminário aqui em Cuiabá, né, na UFMT. Então, fica aí o nosso muito obrigada. Agradeço também aos membros do Grupo EMAI que estão participando da comissão organizadora,
a equipe do Instituto de Computação, responsável pela plataforma Webex, e as meninas intérpretes de Libras, hoje a Arcélia e a Camila aqui conosco, que sempre, né, estão conosco, prestando esse apoio que é fundamental. Luiz, já te apresentei, um super mega professor aqui em Cuiabá, né? Luiz é famoso pelas experiências dele com gravação de aula na pandemia, né? Então é uma grande satisfação, Luiz, tê-lo hoje conosco como mediador, né, da nossa conversa com o professor Zaqueu. Obrigada a ambos e passo para você, Luiz, então, a palavra. Ok, professora Sueli, muito obrigado pelos elogios. Meu boa noite a todos e a todas presentes neste quarto diálogo, com a presença ilustre, né, do professor Zaqueu Vieira Oliveira, com quem eu já tive oportunidade de fazer algumas formações continuadas, e eu tenho certeza que a nossa noite, neste quarto diálogo, será de um conhecimento muito interessante, muito profícuo, que é um tema que muito nos é caro para nós que trabalhamos com matemática, principalmente nos anos iniciais. Mas o professor Zaqueu, ele é professor visitante, né? Já vou começar apresentando, porque hoje, como a professora disse, né? A fama é do professor Zaqueu. Atualmente, ele é professor visitante no Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, né? Da UNILA. Possui pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática da Universidade Federal do ABC. Doutorado em Educação Matemática pela Unesp, com estágio de pesquisa na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Mestrado também em Educação Matemática pela Unesp, graduação em licenciatura em Ciências da Natureza pela USP e foi bolsista da FAPESP e também do PNPD, do CAPES, né? Foi professor contratado da Faculdade de Educação da USP e também do SESI São Paulo, da Univesp, e esteve no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa para a realização de estágio de pesquisa. Os seus projetos de pesquisa têm como foco a história das ciências, história da matemática e história da astronomia nos séculos XVI e XVII, assim como suas relações com o ensino de ciências e de matemática. O professor Zaqueu é membro do grupo de pesquisa em interfaces entre história das ciências e educação científica da Universidade Federal do ABC e do grupo de estudos e pesquisas em etnomatemática. Ok? Então, conosco, professor Zaqueu Vieira Oliveira. Muito obrigado pela apresentação, professor Mauro. Então, agradeço aqui a você e também a querida professora Sueli, né, pelo convite de estar aqui nesse diálogo, né, com colegas da área da educação e da educação matemática, né. Acredito que a nossa conversa de hoje vai ser bastante importante. Antes de qualquer coisa, então, quero aproveitar, né, para dizer que vocês estão convidados e convidadas a participar das atividades que eu tenho desenvolvido no projeto de extensão aqui na Unila. É, na verdade, tem alguns projetos que estão em fase de aprovação pela Pró-Reitoria de Extensão e em breve eu farei a divulgação, então a Sueli pode depois passar as informações para vocês. Ai, Né, o ótimo. professor... Obrigada, Zaqueu. Nada. O professor Mauro mencionou, né, que fez uma formação comigo aqui no segundo semestre do ano passado. Foi um curso de História da Matemática e as relações com o ensino. Esse curso a gente vai ter uma segunda edição agora no próximo semestre, né, com algumas modificações, mas na prática é um curso bem parecido com aquele, que é um curso mais longo, né, um curso que dura todo semestre, né, a gente faz de forma remota, né, para que
todo mundo consiga participar, né, independente da localização. Tá? Então estão todas e todos convidados. Sem mais delongas, né, vamos começar aqui. Né, vou compartilhar minha tela. Então, o título desse diálogo é Abordagem Histórica no Ensino de Matemática. Né? Tá aqui o meu e-mail, quem precisar entrar em contato comigo, fique à vontade, né? zaqueu.oliveira@unila.edu.br. Estou sempre disponível aí para conversarmos sobre universidade, pesquisa e tudo mais. Bom, deixa eu voltar aqui para dizer o seguinte: a minha ideia na nossa conversa de hoje é fazer duas coisas. Trazer agora no início alguns apontamentos teóricos sobre essa questão da história da matemática no ensino, mas eu não vou focar nessa parte. A gente vai fazer uma discussão muito breve sobre isso. Né? Ao final eu dou algumas indicações de leituras para vocês, mas eu acho que tem aí um universo de materiais que vocês podem consultar, incluindo a Revista Brasileira de História da Matemática, a Revista Brasileira de História da Ciência, o Boletim de Educação Matemática, que é o Bolema, que também tem trabalhos específicos sobre história da matemática. Então, além da participação em eventos, né, que vocês podem ficar procurar na internet, né, o Seminário Nacional de História da Matemática, que acontece a cada 2 anos, e no próximo ano será em Maceió, no Alagoas. Então, hoje não faltam possibilidades, né, embora já eu vou falar um pouco ainda das dificuldades que a gente tem no que diz respeito ao ensino, mas hoje essas possibilidades estão sendo aumentadas. Né? Então, eu vou partir aqui para o meu primeiro slide, em que eu falo de argumentos reforçadores. Essa ideia eu trouxe de um artigo já não muito novo, é um artigo do professor Antônio Miguel, da Unicamp. Esse artigo é de 1997, mas foi baseado na tese dele, que foi defendida alguns anos antes, se não me engano, em 95. Posso estar errado dessa data. O Antônio Miguel, ele faz ali, nesse artigo, uma compilação, vamos dizer assim, um estudo detalhado das referências que existiam naquele momento, ou pelo menos de uma parte das referências que existiam naquele momento, sobre história da matemática e ensino. E aí ele seleciona um conjunto de argumentos que os autores usam para enfatizar, reforçar a importância da história da matemática no ensino. Eu não vou, como eu disse, trabalhar aqui, discutir cada um desses pontos, porque a gente gastaria, com certeza, mais de 1 hora aqui para falar de cada um desses pontos. Mas eu quero destacar 2 desses pontos, que eu acho que aqui, que é esse primeiro, né? A história é uma fonte de motivação para o ensino-aprendizagem, e o terceiro, a história é uma fonte para a seleção de problemas práticos, curiosos, informativos e recreativos a serem incorporados nas aulas de matemática. E por que eu selecionei esses argumentos? Porque eu acho que eles são os argumentos mais simples que a gente utiliza na sala de aula. E quando a gente utiliza esses argumentos, a gente deixa de entender a complexidade que é a pesquisa histórica, a gente deixa de entender as dificuldades que são inerentes à inserção da abordagem histórica nas aulas, né? E a gente, às vezes, até simplifica as dificuldades que os nossos alunos têm em matemática, achando que a gente vai encontrar uma solução um tanto milagrosa. Por um outro lado, tem até uma coisa que eu acho interessante, que é o fato da gente supor que a matemática é algo já tão difícil, que então às vezes a gente precisa desses momentos de relax, desses momentos de descanso nas aulas, e aí vem a história. Parece muito dramático ou muito drástico isso que eu estou dizendo, mas eu acho que vocês vão compreender o que eu quero dizer com isso ao longo da minha apresentação. Eu acho que os argumentos que a gente vai usar para defender a história da matemática, ou abordagem histórica na sala de aula, tem que ser com uma base pedagógica um pouco mais consolidada.
Tá? Não estou dizendo que esses motivos não são importantes, mas eles não podem ser os balizadores. Assim como a gente não pode usar uma atividade lúdica e um jogo sem pensar nas questões pedagógicas as quais a gente quer atingir. Então, acho que o ponto é esse que eu quero mencionar. Então, antes de eu seguir adiante aqui, eu quero mencionar já uma coisa. A história da matemática, a gente pode pensar a relação entre história da matemática e ensino. Aliás, deixa eu falar novamente. A gente pode pensar as relações entre história e matemática de diferentes formas. A gente pode falar da história da matemática propriamente dito, e quando eu digo história da matemática, eu estou me referindo a pesquisadores que se preocupam em entender aspectos específicos do desenvolvimento dessa disciplina que hoje a gente chama de matemática, né? Então eu não estou falando necessariamente de sala de aula, nem necessariamente de outras questões. Eu estou falando da produção do conhecimento matemático. Bom, esse não vai ser o meu objetivo aqui hoje, mas é importante vocês terem isso em mente, porque tudo que eu falar, quando eu chegar nos meus exemplos, hoje eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de coisas que podem ser feitas em sala de aula, ou pelo menos mencionada em algum momento. Quando eu chegar nisso, vocês têm que pensar que por trás daquilo ali tem um historiador da matemática, um historiador da ciência, um antropólogo, alguém fazendo uma pesquisa para entender determinada cultura, entender como determinado conhecimento se desenvolveu, e isso tem implicações. Né? Um historiador, às vezes, depende de conhecer uma língua antiga, né? Se ele está tratando, por exemplo, de Grécia Antiga, ele talvez precise conhecer o grego antigo. Se ele está estudando século XVI, XVII, talvez ele precise conhecer latim. Se é um antropólogo, ele talvez precisa conhecer uma língua de uma determinada cultura diferente para entender como que se desdobra e produz conhecimento naquela cultura. Veja, isso não é um trabalho do professor, mas é importante o professor ter consciência disso, que por trás de um trabalho que envolve a história como forma de ensinar, tem esse trabalho anterior que precisa ser feito. E ele não é simples, ele tem muita complexidade, que eu não vou dar conta aqui. Por um outro lado, a gente também pode pensar na história do ensino de matemática. Tem muitos grupos no Brasil que fazem esse tipo de pesquisa. Que aí, na verdade, não é estudar como a matemática foi produzida, mas como a matemática foi ensinada. Então, vai estudar como que a matemática foi ensinada no passado, na Grécia Antiga, em outros momentos, em outras culturas, como que esse conhecimento é passado de uma geração para outra. E, por fim, o que a gente vai fazer aqui, que é uma terceira coisa, é pensar como que pesquisas históricas, trabalhos históricos, podem servir como recurso metodológico para as nossas aulas de matemática. Eu vou pedir a licença de vocês não ficarem preocupados se a gente vai usar a palavra recurso metodológico, abordagem, metodologia. Eu acho que a gente está conversando uma mesma língua aqui e vocês estão entendendo, né? A gente está pensando no uso da história para fazer com que os nossos alunos compreendam conhecimento matemático. Então é isso que eu vou fazer, que é diferente das outras duas abordagens que eu fiz antes, que eu falei antes, mas que são importantes. Tá? Isso não tem a ver com o slide que está na tela, mas tem a ver com o que eu vou falar aqui. Por outro lado, o próprio Antônio Miguel, ele coloca 4 argumentos questionadores. Esses argumentos não vêm dele também, vêm de pesquisas que ele estudou na época, né? E aí ele vai colocar alguns pontos, os quais eu também não vou trabalhar aqui com muita ênfase, mas os 2 primeiros, que é a ausência da literatura adequada e a natureza imprópria da literatura disponível, ao longo dos últimos anos isso tem sido melhorado. Né? Se a gente pensar que o Antônio Miguel publicou o artigo dele em 1997, de uma pesquisa que já tinha sido feita antes, a gente tem aqui uma lacuna, né, de pelo menos 30 anos. E aí, como eu disse, tem revistas e eventos que estão dando conta dessa ausência que talvez naquela época fosse mais gritante. Ela ainda existe? Existe, principalmente para quem trabalha com ensino médio, tá? Mas ela está sendo aos poucos vamos dizer assim, ocupada, né, porque os pesquisadores estão aos poucos desenvolvendo aí pesquisas de diferentes níveis, né.
Eu vou comentar só o terceiro ponto ali, que é a ideia da história como um fator complicador, porque às vezes a gente acha que é um facilitador, mas ela também pode ser um fator complicador. Quando eu falo para vocês aqui, 500 anos atrás, talvez pelo fato de nós sermos adultos e já termos trabalhado bastante a relação que a gente tem com o tempo, talvez para vocês não seja muito estranho pensar alguma coisa há 500 anos atrás. Então, quando a gente fala isso, a gente automaticamente pensa, vamos ser mais objetivos. 500 anos atrás, no litoral da costa do estado de São Paulo, por exemplo, o que estava acontecendo? Bom, primeiro que não tinha as cidades as quais a gente tem hoje, não tinha a forma de sociedade que a gente tem hoje territorialmente. Né? E estava acontecendo um momento que ficou para a história, né, classificado, chamado como descobrimentos, que hoje os próprios historiadores têm mudado essa fala, né, para achamento ou para qualquer outra coisa, né, que não necessariamente descobrir algo que não existia, algo que não estava ali. Né? Então, a própria história tem questionado as próprias palavras que usa, mas o que eu quero trazer aqui à tona é que quando a gente fala em 500 anos atrás, a gente pensa numa mudança no tempo, e essa mudança no tempo ela leva a implicações de mudanças estruturais na sociedade e de mudanças de espaço, né? A forma como as coisas estão organizadas. O que era Cuiabá há 50 anos atrás? Se alguém é da cidade de Cuiabá há esse tempo todo, sabe como a cidade pode ter modificado nesses anos, né? Então, mas a criança, às vezes, não tem condição de fazer essa relação que eu estou falando aqui para vocês, porque elas ainda estão no trabalho de construir isso. Então, às vezes, quando a gente fala de uma abordagem histórica, o processo de contextualização talvez tenha que vir junto para que eles entendam o significado daquilo que a gente está passando. Por isso que também é um fator complicador, porque usar abordagem histórica em sala de aula pressupõe, talvez, tempo, né, para a gente dar conta de determinados aspectos que parecem ser óbvios, mas não são. Quando eu falo de Grécia Antiga, talvez nem nós tenhamos consciência do que era a Grécia Antiga. Né, do ponto de vista de estrutura da sociedade, a não ser quem realmente já leu com mais dedicação essas coisas de história da antiga, talvez tenha um pouco mais de conhecimento sobre isso. Se não, se eu começar a falar aqui de antiguidade, a gente vai talvez ter uma ideia muito rasa, né, do que é isso. E a gente talvez até consiga entender o ponto, e aliás, vocês vão acabar entendendo alguns pontos que eu vou apresentar aqui, embora eu não vou dar todos os contextos, né? Mas eu já estou mencionando isso porque é importante a gente colocar isso e pensar isso quando a gente está falando com os nossos alunos em sala de aula. Tem um autor, o Silman Keung, que ele também vai um pouco esse é um trabalho mais recente, né? Mas ele vai um pouco na linha do Antônio Miguel e ele fala das formas como a história da matemática tem sido levada para a sala de aula. Ele fala daqueles pontos que eu selecionei, ele fala dessa coisa das anedotas, né? E anedotas aqui não é só a história curiosa, mas às vezes até uma história fictícia, né? Então eu posso pensar, por exemplo, no clássico livro do Malba-Tahan, O Homem que Calculava, que ele não é um livro histórico do ponto de vista verdadeiro. Aquelas histórias não necessariamente aconteceram. É um livro que na nossa classificação hoje poderia ser pensado como um livro de literatura, né? Mas o que o Malba-Tahan faz ali é desenvolver uma história fictícia, mas que tem como pano de fundo, ou pelo menos o foco, o objetivo é discutir questões matemáticas, né? Então essa é uma possibilidade de uso da história, seja ela fictícia, seja ela real, né? Mas essa de levar alguma curiosidade. É um pouco o que eu critico se a gente não tomar cuidado com o fato do objetivo, né, ou os objetivos que a gente quer atingir com a aula. Tá? O segundo ponto, esse que está aqui, explorar o conteúdo e esse fazer um esboço amplo, esses dois pontos, eu acho que eles são os pontos que eu quero dar uma ênfase, que é justamente como que a gente usa
essa estratégia, essa abordagem didática, né, para trabalhar nossos conteúdos, seja para introduzir, seja para fazer uma visão geral do tópico, seja para fazer uma compreensão mais profunda daquilo que a gente está propondo. E o Silman Keong ainda traz uma quarta possibilidade, que é o desenvolvimento de ideias matemáticas, aqui um pouco num desenvolvimento mais, vamos dizer assim, metodológico, né? Inclusive, alguns autores fizeram isso, né? Promoveram. Tem uma coleção conhecida da. Eu esqueci o nome da autora, eu sei que o primeiro nome é Margarete. É uma coleção de 5 livrinhos de história do cálculo. Mas ele não é um livro só de história do cálculo, ele é um livro de história do cálculo pensando em ensinar cálculo. Né? Então, esse tipo de coisa foi, de alguma forma, desenvolvida, né? Não sei se é necessário a gente pensar nesse tipo de material para educação básica, talvez os materiais mais pontuais sejam mais interessantes, mas aí existe uma possibilidade, né, de desenvolver materiais didáticos do começo ao fim, né, de um determinado conteúdo, sempre levando em consideração o desenvolvimento histórico daquele conteúdo, né, isso é uma possibilidade. Mas então, o que eu quero enfatizar aqui, nesse meu começo aqui da fala? Quais são as potencialidades da abordagem histórica nas aulas de matemática? E aí eu parto aqui para 3 aspectos que eu tenho dialogado, na verdade, com pesquisadores, mas aqui em específico tem baseado na minha pesquisa de pós-doutorado e num artigo que eu escrevi junto com a minha supervisora de pós-doutorado, a professora Márcia Helena Alvim, da UFABC. A gente acredita que quando a gente olha a literatura que enfatiza o uso da história da matemática no ensino, ela pode ser pensada dentro de um conjunto de dimensões, e esse conjunto de dimensões pode nos ajudar a justificar a importância dessa abordagem em sala de aula. Tá? Eu vou falar muito rapidamente, mas eu acho que ao longo da apresentação também vai ficar claro o que eu quero dizer com cada uma dessas dimensões. A primeira é a dimensão epistemológica, né? Ou seja, possibilitar que a gente trabalhe com os alunos aspectos ligados ao próprio trabalho científico, né, e matemático, como que cientistas e matemáticos produzem conhecimento. Né? Às vezes a gente não possibilita esse tipo de coisa em sala de aula. Né? A gente mostra o conteúdo, mas não mostra como ele é produzido. Né? Então esse é um aspecto, né? Mostrar essa questão prática e como ela, claro, aqui como eu estou valorizando o aspecto histórico, como ela se transformou ao longo da história. E promover, então, uma compreensão das ciências e da matemática de modo integrado, porque quando a gente trabalha história da matemática, a gente vai perceber que as relações com outras áreas do conhecimento estão muito mais próximas do que na atualidade, principalmente se você pensa de século XVIII e XVII para trás. Né? Essas áreas do conhecimento elas estão muito mais conectadas, não só matemática e ciências, como outras áreas do conhecimento. Né? Se a gente pensar relação entre matemática e arte e outras disciplinas hoje que estão separadas. Segunda dimensão é a dimensão sociocultural, né, que é apresentar esse lado, né, esse aspecto que faz parte do desenvolvimento da ciência e da matemática, mas que às vezes a gente tira fora, né, das nossas aulas, né, que é justamente a importância, né, das influências socioculturais no desenvolvimento das ciências e da matemática. Eu acho que a gente vive um momento que justifica e explica muito bem isso. Como é que a gente lida com uma pandemia? Né? Eu não quero entrar nessa discussão nesse momento, mas essa pergunta mostra para vocês que não é um grupo de pessoas isoladas do universo, isoladas do mundo social e cultural que produzem conhecimento, mas eles estão inseridos num universo, num mundo complexo e eles produzem ciências e matemática nesse universo. Né? Então é um universo, vamos dizer assim, interessado, como eu coloco ali no último ponto, né? Ou seja, aspectos econômicos, políticos, religiosos e de outras naturezas, né, impactam na produção do conhecimento matemático. Né? Então a gente tem que pensar aqui como ciências e matemática também é uma prática cultural. E por fim, a dimensão da praxis, que está ligada muito à efetividade do trabalho em sala de aula. Né? Quando a gente promove discussões que valorizam a abordagem histórica, a gente tem a possibilidade
possibilidade de valorizar o próprio conhecimento dos alunos, né, os conhecimentos e os interesses dos estudantes. Porque a depender do lugar, da região e do ponto onde você está, você pode trazer as questões deles, as culturas deles, né, a arte deles, a história deles, para trabalhar conhecimentos matemáticos. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. De outra forma, o que eu quero dizer, eu vou relacionar muito com o que alguns autores têm chamado de interdisciplinaridade. Né? A gente pode partir e usar a história como um tema gerador. Tema gerador aqui é um termo do Paulo Freire, né? Pensando a história como um grande guarda-chuva, e a partir dessa abordagem, você vai para os seus temas específicos, né? Você vai para as suas abordagens específicas, né? A depender da necessidade. Né? Mas é sempre importante, né, como Paulo Freire colocava, né, essa compreensão do mundo, né, essa leitura do mundo. E essa leitura do mundo ela não é só disciplinar. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. E, por fim, um termo muito batido, mas eu acho importante, é esse termo de cidadania. Eu não estou usando um autor específico nesse momento, mas a gente pensar que as ciências e a matemática, elas fazem parte, né, conhecer ciências e matemática ajuda também a gente compreender a história que a gente viveu e momentos do passado que influenciam no nosso presente. Então, conhecer essa historicidade das disciplinas, ela promove ou possibilita isso, né, fomenta isso, né, da cidadania científica e matemática. Aí, gente, eu vou partir para os meus exemplos, porque eu já gastei bastante tempo. A gente sempre fala, não vou falar muito, vou falar pouco, e aí meia hora nesse pouquinho de slides para trazer uma fundamentação teórica. Eu quero falar agora com vocês de prática, né? Eu quero falar com vocês do que dá para fazer, né, com isso tudo. Então eu quero mostrar alguns exemplos. Né? Coloquei aqui um memezinho na internet, né? A coisa do empresta um na subtração e o fato dos nossos estudantes não entenderem isso. Antes de eu continuar, eu vou perguntar para o Luiz Mauro se alguém colocou algum questionamento no chat, ou se alguém quer abrir o áudio e fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte da apresentação. A gente pode conversar aqui mais 2, 3 minutinhos sobre esse comecinho da minha fala. Então, professor, só por enquanto elogios. Só elogios, né? A Ana Lúcia dizendo que está Só vocês não ótimo. vão ganhar nota, não. Ou vão, não sei, a Sueli não me falou isso. Isso é só para os bastidores. Entendi, então vou ficar quietinho. Eu fui pensando coisas, né, Zaqueu, nessa sua primeira parte, e tem uma questão que me surgiu aqui, eu nem sei se ela é pertinente, mas eu vou comentar, tá? Certo. Quando você fala das dimensões, eu fiquei pensando nessa segunda dimensão, que é a dimensão sociocultural, né? E aí você diz que essa dimensão sociocultural é aquela dimensão que vai se ater mais à produção, se é que eu entendi, contextual, né, de conhecimento matemático e o que se dá ao longo do processo histórico, né? Isso. E aí você falou da pandemia, e não tem como a gente não pensar nas nossas vidas, né, nos últimos 2, 3 anos, né? E aí eu fiquei pensando no seguinte, nesse período, vou considerar aí o período da pandemia, né? Nesse período de pandemia, foi construído muito conhecimento, né, matemático, científico, mas também houve uma construção do que eu poderia chamar de um não conhecimento, né, que é aquilo que a gente entende como as tais fake news, né? E eu gostaria muito que você comentasse, se você quiser, um pouco sobre a relação que se dá, né, entre essa dimensão sociocultural, dessa produção histórica
contextual do conhecimento e a gente vivendo também, né, nos dias atuais, uma produção de um não conhecimento, né, de não verdades. Tá? Então, foi um pouco essa minha reflexão aí, se você quiser comentar, fique à vontade. Professor, já Claro. aproveitando o gancho da professora, eu prestei muito mais uma observação na questão da terceira dimensão, da praxis, né? E me chamou muita atenção, sempre fazendo a analogia ao que é inerente da gente, que é professor, a estar na sala de aula. Eu estou ouvindo toda essa questão da contribuição da história, né, para o ensino da matemática, e a terceira dimensão, que é levar em consideração a realidade, os interesses dos alunos na história da matemática e tornar os conteúdos compreensíveis e significativos, né? Me parece, assim, um grande desafio para nós que trabalhamos principalmente no ensino fundamental, como, né, levar essa questão do ensino da matemática, né, com esse aspecto histórico, visto que nos nossos materiais, no que a gente propõe, tanto nós não, como a BNCC, como as próprias secretarias, tanto estadual e municipal de educação, propõem, enquanto objeto de conhecimento, nós percebemos que há pouca referência ou há pouca atenção à questão da história da matemática no ensino fundamental. E a gente percebe que, para a prática, né, se tornar uma realidade de interesse dos alunos, isso tem que ser realmente significativo. Então, como assim um desafio de fazermos isso? Eu agradeço pelas perguntas, Sueli e Mauro. Vou começar pela sua, Mauro. Peço licença a Sueli para fazer essa inversão. Acho que o que eu vou mostrar aqui, Luiz Mauro, é justamente que essa não é uma tarefa simples. Por isso que eu acho que a gente não pode usar aqueles argumentos românticos que eu mostrei logo no início, porque não é simples mesmo, né? A abordagem histórica, ela pressupõe uma complexidade muito grande. Então, às vezes, a gente acredita, né, e acredita que é algo muito simples, quando na verdade é justamente algo muito complexo, né? E isso não é só complexo com abordagem histórica. Quando eu falei do livro do Malbatarran e usar literatura, algumas pessoas pensam, né, nessas possibilidades. E as pessoas sabem quanto é desafiador propor para os alunos fazerem uma leitura, para entender os contextos de um livro, né? E aí não só os professores né, de português, né, ou da língua materna, dependendo do lugar onde a pessoa está, mas também os professores de outras áreas do conhecimento. E aqui na matemática eu acho que é a mesma coisa. Essa abordagem, ela não é simples, porque quando você usa a história, ela já pressupõe que vocês vão perceber um pouco, talvez um pouco isso nos meus exemplos, que ela pressupõe uma relação com outras áreas do conhecimento. Talvez os meus exemplos ainda vão ficar mais restritos, eu conseguir dar uma enxugada, mas vocês vão perceber que é muito complexa essa abordagem. Mas ela não é impossível, só acho que ela é complexa porque a gente também tem um contexto de materiais, como você mencionou, um contexto de formação de professores inicial e continuada, que ainda não deu conta disso, e um contexto de políticas públicas que não dá conta não só disso, como de uso de tecnologias, modelagem matemática, resolução de problemas e outras questões que vocês estão discutindo aqui nos diálogos, ou que vocês leem para as pesquisas de vocês, né, e sabem o quanto é desafiador esse tipo de coisa. Mas, no final, Luiz Mauro, se eu não der conta de responder um pouco melhor essa pergunta, você me faz de novo. Tá? Ok. Partindo para a pergunta da Sueli, eu acho que a pergunta da Sueli ela não tem uma resposta simples, mas eu vou tentar simplificar. O que aconteceu nesses últimos anos não é um episódio único na história da ciência, né? A questão das fake news e a forma como a ciência é produzida e esses não conhecimentos, usando as palavras suas, Sueli, e esses não conhecimentos também são produzidos.
Se vocês pegarem para estudar a própria história das vacinas, vocês vão ver que em outros momentos, quando a vacina surge, também surgem fake news. Talvez não circulando nos celulares, porque as pessoas não tinham seus Instagrams ainda, né? Mas eles circulam informações que não são verdade, em jornais, em outros meios de comunicação disponíveis naquela época. O que eu acho interessante de mencionar, Sueli, é que a gente precisa mostrar para os nossos estudantes que ciências e matemática, até a matemática, não é um conhecimento sempre pronto e acabado, e que ele perpassa por um universo de debates que é bastante complexo. Se a gente pensar o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral que acontece no século XVI e XVII, é um processo extremamente demorado, um processo de idas e vindas, um processo de disputas entre pesquisadores, um processo de aceitação de determinadas ideias do ponto de vista religioso, né? Então, processo de negação de determinadas formas de conhecimento. Talvez isso fique um pouco mais palpável nas ciências, na astronomia, na física, na biologia, mas isso também existe na matemática, né? Talvez de uma forma um pouco mais abstrata, né, mas existiam disputas, discussões, debates muito intensos em vários momentos da história, né, autores, acho que quem é matemático aqui de formação deve ter ouvido falar nos 3 problemas clássicos da Grécia Antiga. Em vários momentos, matemáticos publicaram obras dizendo que tinham encontrado a solução e mostrava lá uma solução, ora porque achavam que tinham encontrado mesmo, e ora porque queriam se aparecer, né, mas sabiam que estavam fazendo uma asneira, vamos dizer assim. Né? Eles recebiam críticas e ainda assim publicavam segunda edição e terceira edição daquelas obras que já tinham sido refutadas. Né? Então, isso é bastante interessante a gente mencionar, porque quando a gente lê um livro de história da matemática, muitas vezes ele não traz essas nuances, né, que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. E, aliás, eu acho que eu não dou conta de mostrar numa fala rápida como essa. Né? Então, vou tentar avançar para ver se essas perguntas que vocês fizeram avançam um pouco mais. Tá? Eu acho que elas ainda vão prosseguir. Então, eu vou começar... Tem outras aqui, mas talvez a gente possa deixar para o final, né, Luiz? Isso, eu já compilei todas. Vou deixar um pouquinho mais para frente, professor. Tá bom. Eu tenho 3 exemplos, então no final de cada um eu dou uma parada. Ok. Então, o meu primeiro exemplo. Então, eu já falei, né, de período histórico, falei de 500 anos atrás, então é isso que eu estou querendo colocar aqui. Vocês imaginam essa regiãozinha aqui, onde está esse ponto, né? Eu estou querendo mais ou menos situar vocês no que é o norte do estado do Amapá hoje, ou a região mais sudeste da atual Guiana Francesa. E veja, gente, eu estou falando esses nomes, atual estado do Amapá e atual Guiana Francesa, porque 500 anos atrás não era essa a organização territorial. Tá? Aqui existia um grupo de indígenas denominados palicures. Eu quero trazer aqui com vocês um exemplo de um sistema de numeração completamente diferente. E por que eu estou fazendo isso? Porque o meu objetivo daqui para frente é mostrar 3 exemplos de como a gente pode trabalhar ou pensar o uso de diferentes sistemas de numeração para ensinar matemática. Veja, a gente já tem isso tradicionalmente nos nossos livros de 6º ano. Né? Se a gente olha a documentação mais antiga, né, os parâmetros curriculares nacionais, ou a mais recente, que é a Base Nacional Comum Curricular, aparece lá no 6º ano a importância ali do trabalho com a história dos sistemas de numeração decimal. Mas o que a gente tem visto nos livros é um monte de, vamos dizer assim, curiosidades, naquele ponto que eu mencionei para vocês. Às vezes eles mostram um sistema de numeração egípcio, mostram um sistema de numeração mesopotâmico, o romano, e não traz essas discussões daquelas dimensões que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, eu quero pensar um pouco com vocês aqui. Isso não só para o 6º ano, mas eu acho que, para quem trabalha nos anos iniciais, quando a gente vai falar, quando a gente vai construir a ideia de um sistema de numeração, no caso nosso, que é um sistema de numeração posicional, tem implicações, né? Não vou
trabalhar isso agora, falar isso com vocês agora, mas tem implicações a gente ensinar essas questões. Então, mostrar um sistema de numeração que não é posicional pode mostrar justamente a importância da posição, e aí eu vou mostrar isso com um segundo exemplo, a importância da posição num sistema de numeração. Mas mais do que isso, a gente pode desenvolver sistemas de numeração que não necessariamente são pictóricos, né? Porque existiram e existem diferentes culturas que produzem conhecimento de formas diferentes. E por que eu estou trazendo o exemplo dos palicures? Estou trazendo porque os palicures têm tem um sistema de numeração complexo, embora não seja escrito, mas ele é bastante complexo e mostra que aquilo que às vezes a gente vê, ouve por aí falar, não, os indígenas conhecem poucos números, né, eles têm uma ideia de 1, 2, 3, 4 e muitos. Isso vai depender de cada cultura e das necessidades que aquela cultura tinha ou tem ali no seu território e na sua forma de organizar. Eu não sei explicar para vocês o motivo pelos quais os palicures têm um sistema tão complexo como o que eu vou mostrar. Isso é uma pesquisa que ainda está na mão dos antropólogos, mas eu acho importante fazer essa menção. Vou mostrar aqui, vocês não se preocupem, não precisem anotar, mas vou mostrar aqui alguns exemplos de números. Eu não sei fazer eu não sei dizer esses números conforme os palicures dizem, talvez isso é uma falha minha, talvez eu precise ter uma oportunidade de dialogar com alguém que conheça, mas por enquanto ainda não tive essa oportunidade, mas eu quero trazer aqui alguns números, né? O 1, ele tem essa forma aqui, seria um parra, né? Na verdade, já eu vou mostrar para vocês que pode haver algumas pequenas modificações, mas de forma geral é assim. O 2 é o pina. Tá? Também tem modificações, vocês vão ver já que tem algumas possíveis modificações para o 2. Mas guardem aí por enquanto a ideia. Esses dois números principalmente, os demais eu estou mostrando agora sim como curiosidade. Né? O 5 traz mais ou menos a ideia de uma mão para eles, o 10 é o fim das mãos, né? Ou seja, as duas mãos, acabaram-se as mãos, não tem mais mãos. Né? Aqui eu trago outros 3 números para mostrar para vocês como que o sistema deles funciona. Eu vou voltar no 1 e no 2 já, mas se atentem aqui ao 7, a forma como o 7 é escrita, e a forma como o 8 é escrito. Olha, aparece o 7 aqui. Por quê? Porque o número 8, para eles, é escrito 7 e mais 1 adicionado. Lembra do parra que eu mostrei lá atrás? Aparece ele aqui, só que com um T adicionado. Né? Parrat. Esse parrat aqui é esse mais 1. Né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? O sistema de numeração dos palicures, ele é chamado de aglutinativo. Na verdade, não só o sistema de numeração, mas a língua deles é aglutinativa. Eles vão juntando palavras para formar novas palavras. Às vezes, não só juntando palavras, mas usando um determinado radical e um complemento, né, um afixo, né, como a gente diria na aprendizagem da língua, para modificar o sentido inicial daquela palavra. Aqui, ó, lembra do 2? O 2 está aqui como pitana, né? Lá no slide anterior, quando eu mostrei o número 2, ele só estava como pina, né? Então, esse tá aqui, que talvez está ligado a esse T aqui, traz essa ideia de adição, né? Então, aqui é um 2 adicionado, né? Então, eu tenho o 7 e tem essas outras duas palavras que na prática se juntam aqui, mas eu estou dizendo aqui que esse 2 está sendo adicionado. Tá? Gente, vocês não precisam se preocupar em entender a essência disso. Desculpa, vocês não precisam entender a profundidade disso, mas sim a essência, né? A ideia geral do que está acontecendo aqui. Tá? Eu acho que isso vai mostrar para vocês um pouco a riqueza dessa cultura. Bom, o número 10 tem 2 formas de escrever. Eu mostrei esse aqui, que era lá o fim das mãos, mas também tem esse aqui, que seria um pouco a nossa dezena, né?
E aí é com esse termo aqui que eles vão formando as próximas palavras. Olha aqui, ó, Pina Madiwa é o 20, né? E aqui tem o 10 dezenas, que é o nosso 100, tá? Isso aqui só para vocês perceberem como eles juntam as coisas. Mas eu quero mostrar para vocês que a coisa é mais legal e complexa do que isso. Para eles, então, a gente tem palavras número, né? A gente não tem um símbolo, né? E as palavras, na verdade, são formas nessas palavras que a gente escreve com as nossas letras, é a nossa forma, nós ocidentais, que transliteramos aquilo que eles falam, né? Eles não têm uma linguagem escrita, né? Então é importante mencionar isso. Mas o que se percebe na forma como eles falam e depois como a gente transcreve isso é que para cada palavra número, ela pode ser usada com uma variedade de classificadores, modificadores, afixos aritméticos, como essa ideia do T ou do tá ali, que está somando, afixos sintáticos. E olha isso, gente, no caso do 1, marcadores de concordância de gênero. A gente tem, né, no português, concordância de gênero. Eu não falo pessoa, eu não falo mulher, eu falo uma mulher. Eles têm isso. E mais, eles têm 3 gêneros, como eu vou mostrar para vocês. Masculino, feminino e neutro, e que não está ligado ao neutro que a gente tem tentado discutir atualmente na nossa cultura, tá? Essa é o nome da língua deles, né, o Paliquene, né, que o número 1 e muitos outros numerais pode ter mais de 200 formas na conversação cotidiana. Eu vou mostrar só alguns exemplos, eu já volto nesse slide. Eu vou mostrar só alguns exemplos só para vocês perceberem o que acontece. Ó, esse é o 1, o parra que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Com essa terminação VWI, vocês descartem o hífen aqui. O hífen é só para separar esses afixos que são colocados, tá? Mas dessa forma eu estou me falando de alguma coisa animada, ou seja, alguma coisa que tem vida da classe masculina. Normalmente são os homens e animais grandes. Com essa terminação aqui, é uma coisa animada da classe feminina, que para eles se refere a mulher, meninas e animais pequenos. E com essa terminação aqui, ele se refere à classe dos mortos, tá? E aqui ainda não é o neutro, tá? E eles usam o que eles chamam de neutro para coisas inanimadas, que está nessa próxima categoria aqui, que eu esqueci de colocar aqui, que são as coisas inanimadas. Mas olha, se uma coisa é redonda ou quadrada, ele tem essa forma. E olha, e vocês veem que aqui em alguns lugares eles mudam a letra, isso pode acontecer, tá? Veja, a gente tinha lá o Parrat para adicionado, mas também pode ser para alguma coisa em formato cilíndrico. Como é que você sabe se é um ou outro? Só o contexto da fala, o contexto do problema que é colocado que vai te indicar se estamos adicionando alguma coisa ou se estamos falando de alguma coisa que é cilíndrica, tá? Então, eu não vou aqui falar de cada um desses exemplos, mas só mostrar um exemplo, que eu vou voltar ali atrás, para vocês entenderem que interessante. Então, em Paliquene, que é um ramo dessa língua arawak, que é a língua falada pelos palicures, você pode usar números para descrever comportamento social, ações e estados do ser. Olha que interessante. Assim, você pode dizer um homem retraído ou isolado que ele se humizou, né? E aqui está o termo para um homem se humizou, tá? Vocês podem ver que tem o parra aqui, ó. Tem o parra, eu acho que talvez eu precise apagar, porque talvez quem esteja olhando na tela não vai enxergar. Pronto, agora tem o parra aqui embaixo, tem o VWI, que se refere a homem, né? E tem esse HWE, que provavelmente se refere a essa mudança de sentido da palavra para esse estado de humizar, que numa tradução mais literal seria se retrair, se isolar, né? Ou então em dois indivíduos. Dois indivíduos, tem aqui esse ig aqui é o pronome, tá, gente? É o ele, né? Então, ele se humizou, né? Ele se isolou. Eu vou mostrar já o sentido de cada uma dessas coisas no próximo slide.
E aqui o eggs é de duas pessoas. Eles, né, se doisaram, né, no caso aqui, né? Ou seja, eles se casaram. Olha que interessante. Usa-se a palavra dois, né, ou pelo menos o radical da palavra dois, junto com outros sufixos, para se remeter ao ato de se doisar, que aqui para ele significa casar. Né? A gente não tem isso em português, mas isso é que eu quero mostrar para vocês. Se em português a gente tem a palavra que só varia em gênero, uma, ou singular plural, né? Número, uns, umas, uma, a gente não tem mais variação da palavra Claro, a gente tem algumas substantivações, né? A ideia de unidade, né? Unicidade, coisas que são formadas a partir da palavra né? Mas para eles a riqueza de palavras que pode ser formada por uma palavra número, por esse radical da palavra número, pode inclusive mostrar comportamento social, ações e estados do ser. Né? Isso que eu acho que é a grande riqueza. Né? Vou passar aqui, eu mostrei esse slide, né, com as categorias de coisas animadas. Aqui são das coisas inanimadas, eu esqueci de escrever aqui na parte superior, então eu passei agora há pouco. Veja, alguma coisa em forma de folha também tem uma forma específica, né? Se for uma coisa só em forma de folha, tem uma forma específica de dizer, né? Agora apareceu, aqui não tá explicado. Mas é inanimadas, tá errado aqui. São coisas inanimadas aqui. Aí eles têm categorias de abstrações, né? O Parrat aqui novamente aparece como essa categoria de abstrações, pensar em coisas abstratas, né? Ideias, por exemplo, mitológicas, coisas desse tipo. Então eles têm coisas assim, né? Limitação numérica, uma vez apenas ou uma vez, eles também usam o radical da palavra né? Adição, quando eu quero quando eu quero completar, né, aqui no caso ele traz um exemplo já com a forma de folha, ou seja, ele usou o T aqui, né, no meio de tudo isso, né, parece misturado aqui no meio de tudo isso a coisa da adição, mas também os afixos ligados ao formato daquilo que eu estou querendo mencionar. Então aqui eu estou me referindo a uma coisa inanimada que é adicionada, né? E essa coisa inanimada tem a forma de folha. Né? Veja a riqueza dessa palavrinha ali. Né? Subtração também tem uma forma específica, ou uma coisa que sobra, e eu não vou mostrar muito mais do que isso, eu só vou mostrar aqui para vocês o exemplo lá das palavras que eu mostrei agora há pouco, né? Então, aqui, ig, parra, eu não vou tentar dizer para vocês isso, né? Não vai dar certo. Mas vocês estão percebendo aqui, ó, o que significa cada uma das coisas, tá? É para classe das animadas, né, uma coisa masculina, que forma o verbo, que forma o reflexivo, né? Porque ele se umizou, não é ele umizou, né? Ele se umizou, é reflexivo, né? E aqui para uma ação que já está completa, ou seja, já é passada, não é? Ele está se umizando, né? É passado, ele se umizou, ele se isolou no passado, né? Então veja, é um número, mas de alguma forma tem uma conjugação verbal ali, né? Tem você temporaliza com um sufixo dentro de uma palavra que é um número, né? Ou seria um número na nossa concepção, tá? Aqui é o segundo caso aqui, né? Das palavras, né? Então, eu quis aqui mostrar esse exemplo e veja, esse primeiro exemplo, ele talvez, em sala de aula, para alunos muito jovens, seja uma questão a se pensar, né? Talvez seja um pouco complexo abordar da forma como eu abordei, né? Mas eu penso que quando a gente mostra um conhecimento como esse, a gente desmistifica a ideia de que determinadas culturas não possuem conhecimento. E a gente tem muito enraizado no Brasil, né, que
povos indígenas e culturas ancestrais aqui do continente sul-americano não possuem. Às vezes a gente lembra de quem? Né? A gente lembra das ditas grandes civilizações, né? Os maias, astecas, incas. Mas será que era só isso? Só essas sociedades que existiam nesse continente tão grande? E será que outras culturas que aqui existiam e ainda existem não possuem formas ricas de conhecimento? Né? Então eu acho que talvez a gente precise questionar isso, né, e mostrar para os nossos estudantes, aí um pouco naquele sentido que a gente estava comentando, né, daquele aspecto sociocultural mesmo. Né? Eu não sei discutir aqui com vocês, nesse tema, por exemplo, as questões epistemológicas, né, como que isso se produziu, porque é preciso conhecer a cultura de forma um pouco mais intensa e ver quais foram as necessidades, os modos como eles interagem, para entender como que esse conhecimento foi produzido e como ele é efetivamente utilizado. Né? Tá aí os nossos antropólogos para talvez trazer essa visão melhor para a gente. Né? Mas eu entendo que, do ponto de vista lá da dimensão da praxis, quando você mostra esse tipo de conhecimento, você possibilita uma discussão mais rica, né, sobre a diversidade de conhecimentos que existem em diferentes culturas e que essa diversidade de conhecimentos ela tem sua riqueza, né, sua complexidade, né, a depender da cultura, do período histórico, das necessidades daquele grupo. Muitas coisas a gente ainda não compreende, talvez, e é isso para que a gente está falando num ambiente de pós-graduação, é importante dizer que vocês têm aqui, quando eu trago esse exemplo, vocês têm um universo de pesquisas para fazer, né? Sintam-se convidadas e convidados a explorar o mundo da história da matemática, o mundo da etnomatemática, o mundo da antropologia, tem aí um monte de coisa para se fazer. Eu agora abro mais uma vez para a gente fazer mais alguma conversa com as questões que foram postas. Então fica à vontade, Luiz Mauro, vou passar a palavra novamente para você. Ok, Zaqueu. Aqui eu tenho alguns comentários, umas perguntas, eu vou lendo aqui e aí você vai encaixando na melhor forma de esclarecê-las. Bom, tem aqui a Ana Lúcia da Silva Simas, em que ela diz que o anteprojeto dela é em relação à abordagem histórica, só que na educação de jovens e adultos. O Janaíno Soares Vieira, ele faz uma pergunta. Então, boa noite, professor. Como encaixar estes temas no novo ensino médio, em uma perspectiva de projeto de vida para o educando? A Gisele Marciano diz: é muito importante abordar o contexto histórico da matemática e da integração das outras áreas nas aulas. A mesma Gisele comenta: enquanto professores de matemática, cabe a nós também inovar nossas práticas para envolver os estudantes e, aos gestores e governantes, possibilitar recursos financeiros e tecnológicos e formação continuada que permitam um ensino de qualidade. E a professora Sueli Fanise, ela se impressionou com a ideia de número associada inteiramente a elementos da vida, que são os últimos exemplos que o senhor está muito bem explanando aqui para nós. Agradeço aí a você, Zé Mauro, por ter trazido aqui alguns apontamentos. Eu agradeço a todos e todas as colegas que trouxeram, né, comentários e perguntas. Eu confesso que eu não anotei aqui os nomes, mas agradeço a todos eles. Desejo boa sorte para a colega que tem aí o anteprojeto que traz essa abordagem, né, na educação, porque eu acho que tem aí, né, vai ter com certeza uma contribuição
muito importante para a área, né? Fique à vontade caso queira dialogar, né? Eu coloquei meu e-mail lá no começo da apresentação, acho que é Ana Lúcia, né, o nome dela. No final da apresentação eu coloco meu e-mail de novo, então fique à vontade para me escrever, a gente pode conversar sobre isso. O colega Ana perguntou Lúcia sobre... mesmo. O Ana colega... Lúcia. Certo. Tem um colega que perguntou sobre o novo ensino médio, né? Esse é um dilema. Eu não sei se eu sei responder. Eu não sei como te responder isso, mas eu vou trazer um apontamento. Por que eu vou dizer isso? Né? Veja, no ensino médio, um dos temas que a gente tem que ensinar em matemática são as funções. E aí é um parênteses aqui, porque a gente não vai falar sobre esse tema na apresentação de hoje. Né? Mas um dos temas que a gente aborda no ensino médio são as funções. Funções têm uma história muito rica e tem uma relação muito próxima com a física, né? O estudo de movimentos, mecânica dos fluidos, tem coisas mais simples e coisas mais fáceis, né? Mas tem uma relação muito próxima com o próprio desenvolvimento da física ali, desde a antiguidade, mas o surgimento em si da notação algébrica vai ser mais recente, né? E eu acho que é isso, talvez pesquisar alguns artigos, alguns trabalhos que tratam sobre o assunto e tentar montar um projeto que discuta funções a partir de uma perspectiva mais interdisciplinar e que em determinados momentos vocês podem mencionar algumas questões, alguns... Ai, meu. Uhum. O Zaqueu está com problemas de conexão, Luiz? Acho que caiu a conexão dele, professor. Oi? Ah, Oi, voltou. voltou. Voltei? Ah, Sim. tá, voltou. Tá. Então, o que eu estava dizendo, só para completar, eu acho que tem possibilidades de trabalho no ensino médio de forma integrada com outras áreas do conhecimento e que em alguns momentos pode-se fazer aí a conexão com a história, né, do desenvolvimento desses conteúdos. Tá? Eu vou seguir a minha apresentação aqui, porque eu acho que os apontamentos, tanto da Sueli como da outra colega, vão continuar sendo expostos de alguma forma. Eu vou agora para exemplos um pouquinho mais tradicionais, talvez, ou talvez mais conhecidos de vocês, mas eu acho que os apontamentos da Sueli e da outra colega vão continuar aparecendo aqui. Agora a gente vai para o Egito, conhecido de vocês, né? Só que a gente vai para 3.000 anos antes da Era Comum, ou seja, aproximadamente 5.000 anos atrás. Né? A gente foi de 500 para 5.000 anos atrás e estamos indo para uma outra região, né? Outro continente, com uma outra história. Os egípcios são bastante conhecidos pelas pirâmides, também por uma série de conhecimentos. Eu acho que é super importante eu dizer isso, que num determinado momento da história do Egito, cidades aqui ao norte do Mediterrâneo, né, nessa faixa que é o norte do Mediterrâneo, tanto no Egito como mais a oeste aqui, foram tomadas pelos gregos e foram tomadas por outros povos. Então, às vezes, quando a gente fala de Grécia, a gente também está falando de Egito, e isso é importante, porque a gente não pode pensar só no território grego da atualidade. Eu não vou entrar em toda essa discussão, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, quando a gente fala da famosa biblioteca de Alexandria, depois vocês procurem onde fica Alexandria. Não fica na Europa, tá? Fica no norte da África. Então, quem eram muitos daqueles nomes que a gente cita como matemático grego? Olham as cidades de nascimento. Sim, alguns são da região aqui onde hoje fica a Grécia, mas outros são da região mais próxima, que é o Oriente Médio, e outros são do norte da África. Isso é importante dizer, porque a gente precisa mostrar que há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, essa região aqui estava em constante troca, né? Então, é importante dizer isso, porque às vezes a gente simplifica e entende esse conhecimento de forma talvez muito simples, tá? O conhecido sistema de numeração egípcio é esse aqui, vocês já viram um monte de
de livros didáticos por aí, é muito bonitinho, muito interessante, mas o que eu posso fazer com isso? Porque se eu mostrar isso aqui para vocês e falar que legal, né, bonitinho, ficou uma ideia muito vaga, né? E, sei lá, eu posso mostrar um exemplo. Vocês tentem lembrar pelo menos aqui o 1, o 10, o 100 e o 1000. Se vocês lembrarem disso aqui, no próximo slide vocês vão entender. Uma coisa muito simples, mas vocês vão entender. Isso aqui. Se eu mostrar esse conjunto de símbolos para vocês, vocês devem adivinhar que número é. Vou deixar vocês pensando aí, enquanto eu digo uma característica do sistema de numeração. Vocês podem colocar, inclusive, no chat aí, que número vocês acham que é. Uma característica desse sistema de numeração é que ele não é posicional. O que significa um sistema de numeração não ser posicional? Que a posição desse símbolo não interfere na posição desse símbolo. Né? Esse símbolo, se vocês lembrarem, ele representa o número 100. Né? Então, a posição desse não interfere na desse. Inclusive, eu poderia misturar tudo isso aqui, né? Mas, tradicionalmente, os próprios egípcios não misturavam. Né? Eles colocavam os números maiores primeiro e os números menores em seguida. Né? Então, isso é uma coisa de convenção. Não precisava ser, porque como a posição não importa, é só uma convenção. Né? Agora, veja, é isso que vocês fizeram. Né? 1000 mais 1000, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 10, mais 10, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. É isso que acontece aqui. Quem respondeu 2.625 está certo. Ou então eu é que errei e existe essa possibilidade também. Eu não sei egípcio, infelizmente. Então eu posso estar errado. Mas, gente, veja que interessante uma coisa que a gente pode discutir com os nossos estudantes. Isso aqui é só curiosidade. Até aqui é só curiosidade. Mas o que impacta se eu tiver um sistema de numeração que não é posicional? Talvez nas minhas operações. Imagina eu somar isso aqui com outro número. E tá, sei lá, me aparece 200 símbolos diferentes aí. Não sei se isso é possível, mas eu tenho que sair contando um por um. Não esquecer que eu não posso perder nenhum na contagem. Né? Isso me gera uma dificuldade que eu posso me perder só na hora de entender uma soma. Sei lá, colocar dois números diferentes e somá-los já pode gerar uma certa dificuldade. Agora, imagina a multiplicação. Porque no nosso caso a gente tem um algoritmo para fazer a multiplicação que facilita a nossa vida. Né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E aí, será como? Eu acho que alguns de vocês podem até saber, mas o que eu quero trazer aqui é como que os egípcios faziam multiplicação. Então, isso aqui é um problema que está lá no livro de História da Matemática da professora Tatiana Roque, da Federal do Rio de Janeiro, e ela coloca esse problema aqui. Eu podia colocar qualquer outro problema, mas eu decidi usar o dela. Suponha que cada pessoa tenha direito a 12 sacos de grãos. E aí a gente está convencionando aqui, porque a nossa matemática é muito chata, né? Convencionando que um saco tem tamanho fixo. Então, os tamanhos dos sacos não variam, tá? Vamos convencionar dessa forma. Então, cada pessoa tem direito a 12 sacos de grãos. A quantos sacos um grupo de 7 pessoas teria direito? Vocês entenderam, né? Acho que é uma multiplicação. Né? Basta eu multiplicar 7 vezes 12. Bom, o nosso algoritmo faz isso fácil, mas como é que os egípcios faziam isso? Vamos fazer em egípcio, tá? Uma pessoa, isso aqui é o símbolo do 1, tem direito a 12 sacos de grãos. É isso que eu coloquei aqui. Como que os egípcios faziam? Eles duplicavam. Veja bem. Então, se uma pessoa tem direito a 12 sacos de grãos, duas pessoas têm direito a 24 sacos de grãos. Basta eu duplicar, né? É bem simples. Aqui eu tenho dois símbolos que representam o número 1, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho um símbolo que representa o número 10, aqui eu tenho 2. Só isso. Eu duplico de novo, né? 2 mais 2 dá 4, 24 mais 24 dá 48. Tá? E aí,
eu duplico de novo. 4 mais 4 dá 8, e 48 mais 48 dá 96. Né? Aqui a gente vai ter uma conversão para fazer, porque se eu pegar 48 mais 48, eu vou ter o quê? Eu vou ter 8 símbolos de número 10 e vou ter 16 símbolos de número 1. Como eu tenho 16 símbolos de número 1 nessa próxima soma, eu mantenho 6 aqui e substituo outros 10 por um símbolo equivalente ao número 10. Então aqui eu tenho uma conversão. Veja, gente, a minha pergunta não era 7 vezes 12? Eu passei. E se eu continuar esse processo aqui, vai dar errado. 2 vezes 8 dá 16 e não cheguei no 7. Olha que interessante. Os egípcios perceberam que eles podiam fazer combinações desse lado e que esse lado me mostraria a resposta. Então, o que eu faço? Eu descarto essa linha, porque ela não me importa, ela passou do número que me importa, eu não quero ela. Eu tenho que fazer as duplicações até a última duplicação que antecede o número que me importa. Eu não preciso fazer a duplicação posterior. E aí eu procuro combinação entre os números anteriores que me dê o número que eu quero. Curiosamente, esse problema me mostra que se eu somar 1, 2 e 4, vai dar 7. Então, se 1, 2 e 4 dá 7, 12, 24 e 48 me dá a multiplicação de 7 vezes 12. O que eles fizeram? Eles transformaram a multiplicação em somas que duplicam e todo o processo é feito com somas. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que é isso que eles fizeram. Tá aqui o resultado, né, da operação. Eu vou mostrar só mais um exemplo, e agora com o nosso sistema de numeração, para a gente entender um problema um pouco maior. Suponha que cada pessoa tem direito a 12 sacos de grãos. Então, continua convencionando-se aqui, cada pessoa tem 12 sacos de grãos e os sacos têm tamanho fixo. A quantos sacos um grupo de 27 pessoas teria direito? Vamos fazer isso com os nossos números. 1 mais 1 dá 2, 12 mais 12 dá 24. Né? Então, aqui vocês entenderam. Né? 2 mais 2 dá 4, 24 mais 24, 48. 4 mais 4, 8, 48 mais 48, 96. 8 mais 8, 16, 96 mais 96, 192. Eu não duplico mais aqui, porque se eu duplicar 16 vezes 2, vai dar 32. Eu só quero chegar no 27. Então, não preciso. O que eu preciso olhar agora é se aqui desse lado existe uma combinação que me dê 27. Na verdade, existe. Eu posso combinar com esses números aqui qualquer número até 31, que é o antecessor da próxima duplicação. Então, aqui eu consigo duplicar, aqui eu consigo, na verdade, encontrar combinações que me mostrem o resultado dessas operações até o 31. Bom, só para vocês perceberem, basta eu usar essa linha aqui, ó. 1, 2, 4, desculpa. 1, 2, 8 e 16. 16 com 8 dá 24, com 2 dá 26, com 1 dá 27. Então eu descarto essa linha aqui. Né? Essa linha não me importa. E se eu somar 12, 24, 96 e 192, vai me dar o resultado daquela multiplicação, que é o 27, que vai dar 324. Só para vocês entenderem, eu vou voltar aqui. Só para vocês entenderem. Se não fosse 27 vezes 12, se fosse 25 vezes 12, qual que seria a combinação que eu poderia fazer aqui? Né? Se fosse 25, olha aqui, ó. Eu pego a linha do 8, a do 16, essas duas juntas aqui me dá 24, não é isso? E pego a linha do 1. Essas três linhas, elas me dão 25. Né? Eu não vou somar aqui, tá? 96, 192 e com 12, vocês somam aí na calculadora e façam o teste. Ou, na verdade, vocês transformam em números egípcios e façam com números egípcios, porque aí eu acho que vocês acabam treinando como os egípcios treinavam. Brincadeiras à parte, veja que interessante. Eu agora
eu não mostrei só um sistema de numeração diferente, mas eu mostrei a riqueza desse sistema de numeração e como eles trabalhavam com esse sistema de numeração. Aqui eu estou mostrando multiplicação, mas se vocês pesquisarem, vocês podem procurar, nas bibliotecas das universidades normalmente tem, se vocês procurarem no livro da Tatiana Roque, que eu vou mencionar lá no final nas minhas referências, ela fala, por exemplo, da divisão. Né? A divisão é um processo parecido, só que ao invés de olhar do lado de cá, eu olho do lado de cá primeiro, né? Porque eu pego o meu resultado da divisão aqui, e depois eu venho olhar para cá para eu pegar o divisor. Tá? Então, é um processo inverso, mas é muito parecido porque eu faço divisão com somas. Né? Isso é muito rico, né, do ponto de vista pedagógico, porque agora eu mostro para eles a riqueza do nosso sistema de numeração, o fato da importância do nosso sistema de numeração ser posicional e como isso enriquece, porque uma conta como essa, né, que eu fiz, 25 vezes 12, ou 27 vezes 12, ou contas muito maiores do que essa, ao invés de eu ficar fazendo esse tipo de cálculo, vocês imaginam, gente, se eu quisesse fazer agora 895.327 vezes 12. A gente teria um impacto aqui, teria que sair. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32, até chegar no 800 e tantos mil, que eu já nem lembro o número que eu falei aqui. Então, o nosso sistema de numeração, eu faço essa conta de forma muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem uma característica que é o fato de ser posicional. Veja, gente, com isso eu não estou hierarquizando conhecimentos. Não estou dizendo que os egípcios tinham menos conhecimento do que nós. Não estou dizendo que o conhecimento deles era inferior ao nosso. Né? Eu estou dizendo que ali tinha uma cultura que produzia um conhecimento e que esse conhecimento tinha um sentido, tinha um significado e a importância dele naquele momento. E que, na minha visão, é extremamente rico, porque me mostra uma outra ideia de matemática que às vezes a gente não consegue mostrar em sala de aula. Né? Me mostra, inclusive, que para eu fazer uma multiplicação eu posso fazer de outra forma. Aqui, no caso, usando somas. Na verdade, vocês vão perceber já já que o nosso algoritmo é uma simplificação de somas também, tá? Mas a gente já vai entrar nessa discussão. Luiz Mauro, eu passo mais uma vez a palavra para você. Eu sei que eu estou gastando muito tempo, vocês já devem estar querendo me mandar embora, mas antes de eu falar o último exemplo, eu quero saber se você tem aí mais um ou dois comentários para eu ir para o meu último exemplo. Sim, tem uma curiosidade aqui da professora Sueli, que também é minha. No primeiro exemplo, Zaqueu, que você citou, onde não chegou até o 8 para duplicar, se poderia tirar do 8 1, e aí não seria mais fácil? A professora perguntou, que ficaria 7, né? Se tirasse o 1 do 8, né? E aqui eu tenho alguns outros. Tem uma pergunta da Patrícia Dias, que o conhecimento matemático de um determinado povo ou comunidade indígena, por exemplo, poderia ser definida como uma sociomatemática. E tem uma sugestão aqui de livro, de um artigo, na realidade, do professor doutor Adailton Alves da Silva, né, que ele aborda alguns conceitos e concepções e compreensões da matemática do povo Chavante. É um artigo chamado Saberes Matemáticas do Povo, me desculpe se eu não li direito, mas está do povo Auê, do povo Chavante. E a Raquel dos Santos Rodrigues, ela diz que é uma estratégia a mais para as crianças, vista a necessidade de oferta em estratégias. Tenho alunos que calculam de várias formas, mas é necessário sair da memorização de resultado, referindo-se a essa estratégia egípcia, né, de fazer a multiplicação. Estou aqui só anotando os nomes, porque da vez anterior eu não anotei e depois eu não sabia falar quem que me perguntou as coisas. Sueli, eu acho que os egípcios faziam isso também. Eles ao invés de, vou colocar aqui no anterior, ao invés de descartar esse, eu acho que eles também faziam isso, né? Mas
vamos dizer assim, a estratégia que, pelo que eu li, pelo que eu entendo, a estratégia que normalmente aparece é a estratégia das somas sucessivas, né? E veja, isso dá muito certo porque a gente quer o 7, mas se a gente quiser o 6, talvez... É que o 6 é um número pequeno, né? Mas, veja, conforme a gente vai aumentando os números, talvez essa estratégia não fique tão simples. Tá, se eu chego no 32 e quero o 31, talvez seja fácil. Talvez se eu chego no 256 e quero 255, talvez seja fácil. Mas se eu quiser o 230, será que é fácil eu sair tirando? Né? Então, tô colocando isso porque eu acho que essa possibilidade existe e provavelmente eles faziam isso quando era conveniente, né? Agora eu não sei se era sempre conveniente. Ok. De qualquer forma, tá aí uma pergunta importante para a gente pesquisar mesmo, né? A gente precisa dar uma olhada nas fontes e ver o que mais tem sobre isso, né? A Patrícia fala do trabalho do Adailton. O Adailton tem um trabalho muito importante, e eu acho que essa sua menção, Patrícia, eu acho ela extremamente relevante. Mas eu tenho evitado, e aí isso é uma coisa minha mesmo, uma opção minha como pesquisador, tá? Não é Raquel, uma dá crítica. licença só um pouquinho. Quem fez a indicação do livro do Adailton foi a Livrada, tá? A Livrada Fernandes. Ah, tá. Então A Patrícia agradeceu a dica, né? Só para a Livrada aqui que faz essa sugestão. A Livrada é nossa aluna aqui de doutorado. Ela faz essa sugestão do professor Adailton, tá? Só um. peço desculpas aqui, vocês viram que nem anotando deu certo, né? Imagina, não tem problema. Então, Livrada, então, eu fiz e faço uma opção como pesquisador de chamar essas diferentes formas de conhecimento de matemática. É claro que só nós damos esse nome, né? Só nós, ocidentais, vamos dizer assim, chamamos com esse nome. Né? Você não vai chegar lá nos palicures e eles vão, de repente, dizer, não, nós fazemos matemática, né? Talvez eles nem tenham uma palavra para dizer número, né? Talvez eles não tenham esses termos matemáticos que nós temos. Mas eu tomo a liberdade de pensar de uma forma mais ampla esses conhecimentos como conhecimentos matemáticos, que autores diferentes têm dado nomes diferentes, né? Sociomatemática, etnomatemática, isso é toda uma discussão, né, teórica em torno disso. Eu tento não entrar nessa seara da discussão em relação a isso, embora eu reconheça que é isso. O Adailton, aliás, faz um trabalho de suma importância no que diz respeito a explorar e divulgar esses conhecimentos matemáticos de povos indígenas aí da região centro-oeste e norte. Então, acho que é bem importante isso que você mencionou. Tá? Mas, no meu caso, é só uma escolha pessoal, não é uma intriga ou uma disputa com ninguém. Tá? E a Raquel fala de estratégias, né, que os alunos usam. Eu acho que é isso, mostrar justamente, quando a gente mostra aqui, com essa multiplicação, aqui, essa forma de fazer multiplicação, que existe essa outra forma, a gente está valorizando, inclusive, as formas que os nossos próprios estudantes fazem, porque a gente possibilita mostrar para eles que nenhuma forma, claro, desde que chega num resultado correto, né? Nesse caso, uma multiplicação vai ter um resultado correto, não é aqui, a gente não está lidando com probabilidade, por exemplo, né? Mas a gente está mostrando justamente isso, né? A gente está mostrando que a gente precisa valorizar as diferentes estratégias dos nossos estudantes, né? E a história mostra isso. A história mostra que diferentes culturas produziram conhecimentos de formas diferentes. E eu vou partir, gente, para o último exemplo, porque eu já demorei muito. Esse é um exemplo que vem um pouquinho mais a leste, são os indianos. Talvez seja conhecido um pouco de vocês. Não as janelinhas eu só trouxe porque as janelinhas, essas gradezinhas aqui, a gente chama de gelosia, tá? Aqui no Brasil a gente tem mais essas janelinhas aqui, né? Essas gradezinhas aqui a gente chama de gelosia. Só que gelosia, para além desse elemento, eu diria assim, arquitetônico, né,
porque é um elemento arquitetônico importante. O que acontece aqui com a gelosia? Ela permite a entrada de luz, mas não permite que você veja lá dentro, né? Ela normalmente é colocada numa posição que você não enxerga o lado interior, mas ela permite a entrada de luz, né? Mesmo com a janela fechada. Eu não sei exatamente se essas janelas têm a mesma dinâmica, mas é isso. Essas gradinhas a gente chama de gelosia. Mas em matemática a gente também tem um método que a gente chama de gelosia. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Gelosia, então, em matemática, é essa grade e serve para fazer multiplicação. Foi desenvolvido pelos indianos, mas foi difundido pelos muçulmanos. E aí, gente, por que eu estou dizendo muçulmanos e não árabes? Porque quando a gente fala em árabe, tem duas questões. Árabe é a pessoa que nasceu nessa região da Península Arábica, né? E não em qualquer lugar por aqui. Só que aí tem uma coisa, isso é do ponto de vista territorial. Do ponto de vista linguístico, tem vários países aqui dessa região e do norte da África, né? Fazendo aqui de forma muito simplificada, que falam e escrevem a língua árabe, tá? Isso aqui de forma muito simplificada. Mas eu prefiro usar a opção muçulmanos porque são realmente muitos matemáticos de cultura muçulmana que vão fazer isso. Essas coisas, elas meio que se dialogam num determinado momento da história, ali por volta do século XII. Isso é uma discussão ainda muito intensa, né? Mas, de forma geral, o que a gente vai perceber é que os muçulmanos fazem esse tipo de difusão do conhecimento. Aliás, gente, é muito importante, tem muita pesquisa interessante sobre conhecimentos que foram usurpados pelos europeus nos séculos 13, 14, 15, 16, que foram produzidos por muçulmanos, mas que não foram dados os devidos créditos. Isso já tem exemplos bem, vamos dizer assim, documentados, né, sobre isso. Né? E eu estou dizendo isso porque quando eu falei lá no começo de como a religião, aspectos políticos interferem na produção do conhecimento, se a gente pensar no fim da Idade Média e Renascimento e, né, com o início da modernidade ali no século XVI e XVII, a gente tinha, para além da disputa Igreja Católica e protestantismo, a gente também tinha um apagamento dessas religiões de origem muçulmana e tudo mais. Eu falo religiões porque tem ali vertentes dentro do Islã. Então, mas isso não é tema para a gente tratar agora. O método gelosia, ele é um método de multiplicação. Como é que funciona? Você vai escolher um determinado número e colocar ele aqui na parte superior. Na verdade é o seguinte, você vai escolher uma multiplicação com dois fatores e você vai colocar um aqui na parte superior e outro aqui desse lado. Tá? E aí ele vai já obedecer aquilo que a gente chama, né, de casas e ordens, né? Unidade, dezena e centena, e aqui a mesma coisa. Unidade, desculpa, na verdade aqui é inverso. Deixa eu só arrumar aqui. Preciso da borracha, senão eu vou apagar tudo. Gente, não fica muito bem feito aqui na mãozinha aqui do computador, mas a gente vai tentando. Eu quero aprender a fazer isso aí, tô achando demais. Tô tentando. Não é? Centena, dezena e unidade. Tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem a dinâmica. Vamos supor uma operação simples de multiplicação. Tá? Eu vou tentar escrever aqui, não vai sair muito bonito, mas vocês vão me entender. 123 vezes 456. Como que esses números, então, vão ser dispostos? Eu vou mostrar isso no próximo slide. Vão ser dispostos dessa forma. 123 vezes 456. Né? Então, estava lá unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Tá? Aqui, coloquei o meu número. Nem sempre precisa essas bordinhas aqui fofinhas, tá? Não precisa necessariamente dessa bordinha. Basta colocar. O que é importante é a grade central aqui, organizada em linhas e colunas. Essa grade aqui é que ela é importante. Essa grade com quadradinhos com uma diagonal no meio,
Tá? Isso aqui é que a essência do método gelosia. Tá? Eu já fiz isso. Como que a gente faz uma operação aqui? Na verdade, a gente faz a operação relacionando uma coluna e uma linha. O resultado da operação você vai colocar no quadradinho referente ao encontro dessa coluna com essa linha. Vamos dizer, por exemplo, aqui que eu quero multiplicar o número 1 pelo número 4, né? Onde é que eles se encontram? Eles se encontram nesse quadrado aqui. O resultado dessa operação eu coloco aqui nesse quadrado. Embaixo da diagonal eu coloco as minhas unidades e acima da minha diagonal eu coloco as minhas dezenas. Tá? Vou apagar de novo, né? Porque é isso, a gente tem que ficar colocando e tirando. Então, se eu fazer 1 vezes 4, 4, uma operação muito simples. Eu tenho 4 unidades e eu devo marcar as dezenas, tá? Nunca deixem de não marcar, é importante marcar. 2 vezes o número 6, que se encontram aqui nesse quadradinho. 2 vezes o número 6 é 12, né? 2 unidades e uma dezena. Tá? Então, vou mostrar o próximo slide já com todas as operações feitas. Né? É isso aqui que acontece. Tá? Agora, como é que eu chego ao resultado da operação? Olha que interessante. Basta eu olhar para as diagonais e somar as diagonais. Então, aqui, nessa primeira diagonal, eu só tenho o número 8. Né? Então, eu repito o número 8 aqui embaixo. Nessa segunda diagonal aqui, eu tenho 5, 1 e 2, que dá 8 também. Então, eu coloco aqui. E assim sucessivamente. 2 com 1, com 0, com 1. Vai 1, né? Você coloca as unidades. Então, sobrou 1, eu vou somar esse 1 com 1, que dá 2, com 8, que dá 10, com 1, que dá 11, com 5, que dá 16. Né? Então, coloco o número 6 aqui. Novamente, vem 1 aqui para essa próxima diagonal, que somado ao número 4 vai dar 5. Como essa diagonal só tem o 0, eu repito o 0. Então, eu tenho aqui, e agora eu leio o número nessa direção aqui. Ó. Ele já me mostra o resultado. 56.081. Muito bonitinho, eu posso decorar isso aqui, né? Só para mostrar aqui o que aconteceu para vocês, né? De forma mais clara, é isso que aconteceu. É muito bonitinho, mas olha que interessante, gente. E nesse slide que tem cor, fica melhor ainda. Quando eu multiplico, eu vou anotar aqui. Isso aqui é unidade, isso aqui é dezena, isso aqui é centena. Né? Isso aqui é centena, isso aqui é dezena, isso aqui é unidade. Quando eu multiplico 3 vezes o 6, eu estou multiplicando unidade por unidade. Então, me dá 18 unidades. O que é 18 unidades? É 8 unidades e uma dezena. Tudo certo, aqui é muito simples. Mas olha que interessante, se eu multiplico 3 pelo 5, o 5 já não é mais unidade. O 5 é dezena. Eu estou multiplicando 3 vezes 5 dezenas. Então, meu resultado me dá em dezenas. O que eu tenho aqui não é 3 vezes 5 como 15 unidades, mas sim 3 vezes 5 dezenas, que vai me dar 15 dezenas. O que é 15 dezenas? 5 dezenas e uma centena. E se eu estiver multiplicando o 2 pelo 5, que está aqui no meio, no quadrado do meio? 2 vezes 5 é 10. Mas veja, eu estou multiplicando 2 dezenas por 5 dezenas. Né? Eu estou multiplicando 20 por 50. O que é 20 por 50? É 1000. O que é 1000? 1000 é 10 centenas. O que é 10 centenas? É 0 centena e uma unidade de milhar. Por isso que o método dá certo, porque quando eu faço a operação, eu não estou pensando só na operação individual. Aliás, eu estou pensando na operação individual, eu estou simplificando uma operação que é muito mais complexa, mas a estrutura me permite fazer com que cada uma das minhas operações, o resultado caia já dentro da ordem necessária, né? Gente, isso não é muito novidade, né? Esse método é interessante. E aqui só mais um exemplo, tá? Vocês podem criar
grades do jeito que vocês quiserem. Aqui está um exemplo de multiplicação de 731.042 vezes 652, que dá esse número aqui, 476.639.384. Vocês podem conferir na calculadora. Aqui é a mesma coisa, né? Se a gente for fazer a interpretação, né, quadradinho por quadradinho, a gente vai chegar na conclusão de que aquele quadradinho mostra o resultado já considerando casa e ordem, né, que a gente está lidando, tá? Por que isso é importante, gente? Ou talvez uma atividade como essa seja importante? Porque talvez ela ajude a gente a entender o nosso próprio algoritmo, que embora não use uma grade, é muito parecido. Aqui é uma outra multiplicação, 34 vezes 27. Né? Então, como eu faço essa multiplicação? Eu faço da seguinte forma, 7 vezes 4. O que é 7 vezes 4? 28. Eu coloco 8 unidades aqui e eu seguro um pouquinho as dezenas, né, que sobraram. 7 vezes 3 me dá 21. Mas olha que interessante, gente. Não é 21 unidades. Porque o 3 é dezena. É como se eu estivesse multiplicando 7 vezes 30. Então não é 21, é 210. Né? 7 vezes 3 aqui é 7 vezes 3 dezenas. Como eu tenho mais 2 dezenas aqui que sobraram da outra operação, então eu vou ter 23 dezenas. Então quando eu marco aqui o número 23, eu já estou marcando na posição correta, né? 3 dezenas e 2 centenas. E olha que interessante, 2 vezes 4 dá 8, mas me dá 8 o quê? 8 dezenas, porque o 2 é dezena. Por isso que eu não coloco o 8 aqui. Eu coloco o 8 aqui porque são 8 dezenas. Eu até gosto de falar, colocar o zero. Não precisa colocar aquele maisinho que às vezes tradicionalmente a gente colocava. Vamos dar sentido. O que eu estou fazendo aqui? Não é 20 vezes 4? 20 vezes 4 não é 80? Ou 2 dezenas vezes 4 não é 8 dezenas? É isso, 8 dezenas? 8 dezenas é 80 unidades. Pronto. Não tenho um mistério muito grande aqui em relação a essa operação. 2 vezes 3, veja bem, 2 dezenas vezes 3 dezenas. Né? Como se eu estivesse multiplicando 20 vezes 30, que vai me dar 600, né? Ou seja, 6 centenas. Por isso que eu coloco 6 aqui. Né? Não vou terminar a operação, acho que eu já falei demais. Esse método foi desenvolvido lá no século XII, os muçulmanos difundiram ele, chegou na Europa. No século XVII, esse senhor aqui, mais conhecido por vocês pelos logaritmos, o John Napier, ele desenvolveu barrinhas de calcular, que não são essas aqui de papel, tá? Ele propunha que as barras fossem feitas de ossos, de madeira, de outros materiais. Essas de papel aqui foram objetos de uma oficina que eu fiz lá na Faculdade de Educação, quando eu e a professora Sueli trabalhávamos lá. E elas foram publicadas, né, a ideia dessas barrinhas foi publicada nessa obra aqui, Rhabdologia. Rhabdos em grego é ossos, né? Então aqui seria uma espécie de estudo dos ossos, mas não tem nada a ver com medicina, né? Porque na verdade aqui, olha, ou a numeração através de varas, vírgulas aqui em latim é varas, né? Barrinhas. Tá? Eu não trouxe nenhuma imagem aqui de barrinhas feitas efetivamente de madeira, ossos, mas tem algumas em museus, vocês encontram na internet. Mas tem um material que depois eu posso divulgar para vocês, que dá para fazer essas barrinhas, e essas barrinhas vamos dizer assim, um facilitador para usar o método gelosia. Tem que entender elas, eu não vou conseguir mostrar agora, mas é uma possibilidade bem interessante para trabalhar, principalmente nos anos finais, e talvez até no ensino médio com estudantes que têm dificuldade com as operações. Tá? E aqui, atividade até mais simples, né? Ó, fazendo nos anos iniciais, em vez de fazer uma barrinha, aqui vocês devem ter percebido que ela é tridimensional, ela é realmente, ela tem os 4 lados aqui, tá? Essa daqui, esse desenho aqui, ó, são palitinhos de sorvete, né, que foram usados só um lado só para desenhar aqui as barrinhas, e a partir daqui também dá para fazer a multiplicação. Vou deixar isso aqui para vocês desbravarem, né, mas tem mais aqui algumas fotos aqui de atividades, essas não fui eu que fiz, tá? Mas
mostrando para vocês que há aqui diversas possibilidades de trabalho com esse método, e eu acho que não pode ficar só na curiosidade, tem que ficar nessa exploração do sentido da operação dentro de um sistema posicional. Porque o que acontece no método gelosia e o que acontece no nosso algoritmo tem um sentido e tem uma explicação. E aí eu acho que uma atividade como essa não necessariamente precisa usar história, tá? Mas eu estou mostrando uma possibilidade que a história permite, possibilita fazer em sala de aula. Para terminar, eu trouxe aqui algumas considerações muito rápidas, mas eu quis mostrar justamente um pouco da complexidade da produção do conhecimento histórico acerca da matemática, e vocês perceberam como isso não é tão simples do ponto de vista de produzir e de entender essa produção. Então, está aí um desafio para os historiadores da matemática, para os antropólogos e outros profissionais. Uma outra coisa que eu quis mostrar é que a gente ainda carece de momentos de formação inicial e continuada que trabalhem esses conteúdos de forma mais densa. Eu acho que uma atividade como essa que a gente está fazendo aqui deveria ser uma atividade mais longa, de 4 horas ou 8 horas, com mais envolvimento da parte de vocês. Vocês ficaram aí passivos o tempo inteiro, isso é muito ruim, mas eu acho que é importante dizer isso. E quando eu digo que é importante discutir história na sala de aula, os usos da história na sala de aula, mas também discutir com vocês conteúdos específicos de história da matemática, ou inclusive tópicos de história do ensino de matemática. Ou seja, aqueles 3 pontos que eu falei lá no início, eu acho que eles precisam ser trabalhados com mais ênfase, tanto na formação inicial do matemático, do pedagogo ou de outros profissionais, assim como na formação continuada. E eu acho que o que eu quis também discutir aqui é sobre o trabalho efetivo em sala de aula, e como a gente possibilita, com a história da matemática, um diálogo entre esses conteúdos e que possibilita, ou que contribui, ou que tenta contribuir, porque eu acho que é bom a gente olhar isso sempre também com um olhar cauteloso. Qualquer coisa que eu mostrei aqui pode dar muito certo, como pode também não dar certo por diversos motivos que principalmente quem está na sala de aula sabe como é uma realidade completa. Então, eu acho que eu quis mostrar possibilidades, mas não dizer que ela é simples. Por fim, as referências não estão completas, mas eu queria mencionar o artigo do Silman Keung, que fala um pouco dos usos da história da matemática. Mas o mais interessante, que depois vocês podem procurar, é o artigo do Antônio Miguel, As Potencialidades Pedagógicas da História da Matemática em Questão, Argumentos Reforçadores e Questionadores, das ETT, que é de 97. Esse vocês encontram facilmente na internet o PDF, tá? Vou pular aqui para o último, que é o livro de História da Matemática da Tatiana Roque. Aqui eu coloquei o capítulo Matemática e Mesopotâmia no Antigo Egito, porque foi o que eu usei aqui para essa apresentação. Mas o livro como um todo, História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, é um livro muito rico para pedagogos e matemáticos. Eu acho que é um livro que traz uma base historiográfica muito interessante, então é uma leitura que eu recomendo. É um livro que eu acho que, independente da área que você escolha fazer pesquisa, eu acho que pode ser interessante. E quem quiser entender, dialogar comigo um pouco mais sobre aquelas dimensões, pode ler esse artigo que eu escrevi junto com a professora Marcela Alvim, que é o Dimensões da Abordagem Histórica no Ensino de Ciências e de Matemática, que foi publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física no ano passado. Essas são algumas sugestões. A gente pode, como eu disse, dialogar. Está aqui novamente o meu e-mail, zaqueu.oliveira@unila.edu.br. Peço desculpas pelo tempo que eu realmente gastei. Tentei gastar pouco tempo e gastei o dobro do que eu imaginei. Mas espero que tenha contribuído com um pouquinho da discussão sobre esse assunto de história da matemática na sala de aula. Muito obrigado a todas e todos. Imagine. Nós que agradecemos, professor Zaqueu. E vamos combinar já com a professora Sueli, que a próxima tem que ser de no mínimo 8 horas, professora.
Aqui tem um comentário da Fabrícia Nates, né, que eu achei muito pertinente para esse momento que você já está concluindo, né, Zaqueu? É muito interessante, no estágio docência que fiz no curso de pedagogia com minha orientadora do doutorado, os estudantes adoraram conhecer os sistemas de numeração das diferentes civilizações e a importância de apresentar isso para as crianças. Eu fiz um questionamento para você no início, Zé, que você falou que durante a apresentação e gostaria de saber se ia estar respondendo ao questionamento. E eu digo que sim, né? Com louvor. Respondeu sim, e eu estava olhando aqui as suas considerações, uma delas me chamou muita atenção, que a gente sempre conversa também com a professora Sueli, a necessidade da formação continuada, né? Principalmente nessas questões, principalmente sobre a história da matemática, da etnomatemática, mesmo que, de certa forma, os livros didáticos não expressem toda essa riqueza que nós estamos vendo hoje, mas a formação continuada permite ao professor, como o próprio nome diz, dar continuidade à sua formação e trabalhar com os alunos de forma mais segura, mais criativa e argumentativa mesmo, né? Possibilitando fazer essas analogias, essas comparações, né, entre os sistemas e entre a própria história da matemática, como já foi citado aqui, a contribuição de vários outros povos para a construção dessa história da matemática no ensino. Então, professora Sueli, também passo para ela, já estamos nos minutos finais, já está colocada aqui no chat a lista de frequência, e deixo com a professora Sueli, que tenho certeza que ela quer falar alguma coisa, né? E agradecer já ao professor Zaqueu, a todos os presentes, né? Foi uma noite, assim, que muito, muito nos inspirou, garanto que a todos, né? E passo a fala para a professora Sueli. Obrigada, Luiz. Zaqueu, que banho, né, de conhecimento, que mergulho na história, adorei, adorei. Foi, assim, um bálsamo, de verdade, assim, para o final do dia, né? Porque a gente fala de tantas coisas, né? E a gente acaba falando pouco da história. E aí eu queria destacar essa questão que o Luiz trouxe com relação à formação, né, dos professores. O formador de professores precisa valorizar mais a história, né? Eu penso naquele sujeito que está lá para formar esses professores, né? O próprio formador muitas vezes não coloca olhos, né, sobre a história e faz toda uma formação em geometria, em álgebra, em medidas, né, grandezas e medidas nas unidades temáticas todas da BNCC, sem tocar na história, né? Então isso é muito sério, né? Eu acho que a gente tem que começar pelos próprios formadores de professores, né, a trazer essas reflexões de modo que eles possam valorizar isso em suas práticas, tá? E só mais uma coisa que eu queria destacar, que eu gostei muito na sua fala, em algum momento você diz, né, que a história ela mostra as diferentes possibilidades de construção do conhecimento matemático, né? E aí, ontem, inclusive, eu estava aqui numa escola da rede municipal e a gente conversava com os professores sobre a necessidade de valorizar essas diferentes possibilidades que as crianças, né, mostram para a gente sobre essa construção do conhecimento matemático também, né? Então, levar a história para a sala de aula dos pequenos, né, pensando aí na educação infantil e nos anos iniciais, é fundamental, né, para que eles percebam algo que você também destacou na sua fala, que é daquela matemática que pode ser construída por diferentes mãos, né? Mesmo que a gente chegue num único resultado, os caminhos trilhados são diferentes. E a história nos possibilita enxergar isso e possibilita as crianças pequenas também enxergarem isso, né? Então, bom,
eu sou muito grata aí pela sua apresentação, né? Tenho certeza que foi um sucesso. Aqui a gente tem muitos parabéns. Acho que não sei, ficou algum. A Valéria, né? A Valéria. A Luciana está aqui com a gente, Zaqueu. A Luciana, Que parabéns. legal. Zaqueu. A Luciana é colega nossa do grupo de pesquisa em São Paulo. A Sávia, obrigada. Janaíno, muito bom o diálogo. E a Valéria, né, que é a nossa professora aqui da rede estadual e faz parte do Grupo EMAI também, escreve o seguinte: show, fala necessária e de muita contribuição, inserir história, literatura, matemática para os pequenos é muito importante e necessário. Parabéns a Gisele, e só parabéns a Silvia, a Librada, Jailson, Luciana de novo. Ah, sim, e a Luciana fala aqui, fiz o curso de extensão do professor Zaqueu, né? E o Zaqueu, ele veio, acho que a Silvia estava, né, Silvia? Lembra quando o Zaqueu trabalhou com a gente? Ai, não era origami, hein? O que era, Zaqueu? Era origami mesmo, origami Não, mas modular. tinha um nome mais bonito. Origami modular de um Ah, tipo bem específico que é o Sonobe, né? tá. Agora a gente deixa o pessoal com curiosidade aí, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma oficina, pessoal. Vocês topam? Uma Ó, eu oficina tenho papel aqui, ó. Tava dobrando antes de conversar Ah, é com verdade, nós vocês. fizemos. Então, acho que tem mais gente aqui que fez, né, essa oficina, participou desse momento também tão especial com você. Então, Zaqueu, Verdade. gratidão. Não sei, você quer fazer algumas considerações finais? A gente tem ainda uns 4, 5 minutinhos. Fique à vontade. É, só quero mesmo agradecer a presença de todas e todos, né? É, por terem aguentado, né, até essa hora da noite aqui a minha fala. Novamente, reforçando, fiquem à vontade para conversar. E também agradecer ao Luiz Mauro, à Sueli, né, pelo convite, né, que para mim foi realmente muito rico, né, esse momento de diálogo com vocês. Espero que em algum momento a gente possa fazer coisas desse tipo presencial, tomando café, dobrando papel, rabiscando coisas, né? Porque eu acho Comendo um também. peixe aqui em Cuiabá, não é, Pois é, Zaqueu? pois é, Você pois está é. me devendo uma visita, viu? Isso é muito importante, porque, embora a gente tenha falado muito aqui, né? Eu tenha falado muito, vocês ficaram quietinhos, né? Embora eu tenha falado muito, esses conteúdos eles carecem de prática, né? E a prática ela é muito importante. Então, espero que a gente tenha outras oportunidades, tá? É isso, Sem Sueli. Sueli, eu dúvida. agradeço mais uma vez. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Boa gente. noite. Obrigada a todos e todas. Uma ótima noite para todos. E até o próximo diálogo com a professora Carmen Passos. Estava esquecendo já, né? Na próxima quinta-feira, a Carmen vai falar um pouquinho com a gente sobre geometria, uma experiência que ela viveu muito interessante. Venham, não faltem, no mesmo horário. Tá? 2 Venha, de se junho, né, você professora? puder. Isso, é na quinta-feira próxima, né? Dia Isso mesmo, dia 2. 2. Isso mesmo. Tá? Então, uma ótima noite. Ó, Gratidão. Obrigada. obrigado. Tchau, tchau.